Olá, meus amores, tudo bom, gente? Que bom saber que vocês estão aí do outro lado da telinha. Na aula passada, nós estudamos sobre o crescimento da população. Vimos que existiram muitos fatores que contribuíram para que a população do Brasil aumentasse bastante, não é verdade? A gente viu que o avanço da medicina contribuiu muito. Vimos também que a taxa do crescimento, quando as mulheres têm mais filhos, isso também contribuiu. Vimos que a questão do saneamento básico também contribuiu bastante para a questão da diminuição da taxa de mortalidade, Tudo isso contribuiu bastante. Na aula de hoje, a gente vai fazer correção das atividades que vocês fizeram em casa na aula passada, ok? Vamos continuar? Olha só, foi para a casa de vocês a fichinha sobre o crescimento da população brasileira. Procurem aí no livro, aí junto do material de vocês, a fichinha sobre o crescimento da população brasileira e vamos lá corrigir. Encontraram? Olha só, no primeiro quesito, vocês vão completar essa frase com essas 3 palavras que estão aqui no quadro. A primeira palavra é urbanas, a segunda é 7 bilhões e a outra rurais. Vamos lá? A frase diz o seguinte: a população mundial cresceu muito no século XX, hoje é de aproximadamente tararã. A maioria vivendo em áreas tararãs e até a chegada à década de 1950, a maioria das pessoas viviam na área tararã. Vamos lá substituir esses espacinhos e mudar os tararãs por palavras. Olha só, a população mundial cresceu muito no século XX, hoje é de aproximadamente. Qual palavra que fica melhor nesse espaço? É de aproximadamente o quê? Urbanas, 7 bilhões ou rurais? Isso mesmo, é de aproximadamente 7 bilhões. Depois diz o seguinte: a maioria vivendo em áreas. Onde é que a maioria da população vive atualmente? Na área urbana ou na área rural? Isso mesmo, na área urbana. Na área urbana. E até a década de 1950, a maioria das pessoas vivia na área rural. Isso mesmo. Na área rural. Vamos lá para o segundo quesito? Segundo quesito. A diminuição das taxas de mortalidade deve-se a vários fatores, como vimos também na aula passada que muitos fatores contribuíram para a diminuição da taxa de mortalidade, Que fatores são esses? Vamos analisar essas 3 alternativas. A primeira diz o seguinte: o avanço significativo da medicina. Isso, com certeza, Vimos que foi um fator muito importante para que houvesse uma diminuição no número de mortes que aconteceu aqui em nosso país. A melhoria dos serviços de saneamento básico. Isso também foi um fator que contribuiu? Isso mesmo, isso foi um fator muito importante. Vimos que quando aconteceu essa melhoria nesses serviços de saneamento, como a coleta de lixo, tratamento de esgoto, tudo isso foram fatores que contribuíram de maneira muito significativa para a melhoria da vida da população, E a diminuição de doenças, Inclusive, atualmente, a gente vivendo essa pandemia, a gente vê o quanto que a higiene é importante para a diminuição da disseminação dos casos, A gente vê que está sendo sempre reforçado para que nós, a população, sempre mantenhamos um nível de higiene, De lavar as mãos, de ter muito cuidado, Então é aí que a gente vê o quanto que é importante e o quanto que contribui para evitar muitas outras doenças também. A terceira alternativa diz o seguinte: a grande quantidade de imigrantes que chegou ao Brasil. Isso contribuiu para a diminuição da taxa de mortalidade? Não mesmo. Isso contribuiu, a chegada dos imigrantes para o crescimento da população, mas não para a diminuição da taxa de mortalidade. Então, apenas a primeira e a segunda alternativa estão corretas.
terceiro quesito. No terceiro quesito, nós temos o seguinte: analise a imagem abaixo com atenção. Então, vamos aí com muita atenção a analisar essa imagem. O título da imagem é Éramos 6, seremos 3. Então, vamos olhar. Aqui mostra que lá no ano de 1840, as mulheres tinham, aqui mostra as famílias, como elas eram maiores. E que com o passar do tempo, elas vão diminuindo cada vez mais, né? Quando chegar aqui no ano de 2020, a média é de 1,5, 1,5, um filho e meio. Como é que a gente pode ter um filho e meio, né? Mas a taxa é de 2 filhos, né? Por família. Então, sobre essa imagem, aí a gente vai analisar essas questões aqui, que diz o seguinte: ao observar a imagem, é possível chegar a qual conclusão? A primeira alternativa diz o seguinte: nos dias de hoje, as famílias têm mais filhos do que no passado. É correto, a gente viu isso, analisando essa imagem. É possível dizer que nos dias de hoje as famílias têm mais filhos do que no passado? Então, essa imagem não está correta, né? A gente viu que com o passar do tempo ocorreu uma diminuição em relação ao número de filhos. Então, não vamos marcar a primeira alternativa. Vamos analisar a segunda. A imagem retrata a quantidade de filhos das famílias do ano de 1960 ao ano de 2020. Isso mesmo. Então, vamos lá marcar um X na segunda alternativa. A terceira alternativa diz o seguinte: um dos fatores que contribuiu para a diminuição do número de filhos nas famílias foi o aumento do nível da escolaridade das mulheres. Isso foi um fator que contribuiu? Foi sim. Esse também foi um dos fatores que contribuiu para a queda no número de filhos entre as famílias. Quarto quesito. No quarto quesito diz o seguinte: registre no espaço abaixo as respostas das questões a seguir. Essas 3 questões, gente, da letra A, B e C, tem lá no livro de vocês, na página 16. Então, vamos lá. Na outra aula, pedi para que vocês construíssem em casa, né, fizessem uma pesquisa em casa, perguntando para a mãinha, para painho, para a vovó, quantos filhos e tinham nas famílias de vocês antes, até chegar agora em vocês, né? Mostrei para vocês que na minha família, a avó do meu pai, ela teve 12 filhos, a mãe do meu pai, ela teve 9, e que hoje meu pai, ele teve 3 filhos, né? Então aí a gente vê que aconteceu uma diminuição bem grande, né, na quantidade do número de filhos. E aí vocês vão responder a questão de vocês, ó. Quantos irmãos meus avós maternos e paternos tiveram ao todo? Aí vocês vão fazer essa pesquisa em casa e colocar aqui. Aí vocês vão colocar maternos, avô, e aí vocês colocam a quantidade de filhos. E aí vocês colocam também a quantidade de filhos, avô materno e paterno. Na letra B, nós temos o seguinte: quantos irmãos seus pais ou responsáveis tiveram ao todo? Quantos irmãos os pais de vocês têm? Quantos irmãos tem a mãe de vocês? Quantos irmãos tem o pai de vocês? Certo? Aí vocês colocam mãe. Aí coloca a quantidade de filhos. Pai. Aí também coloca a quantidade de filhos. E na letra C diz o seguinte: quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Aí você coloca aí a quantidade de irmãos que você tem, ok? E no quinto quesito, nós temos o que é a taxa de natalidade. De acordo com tudo que a gente conversou, o que é a taxa de natalidade? Isso mesmo, nós vimos que a taxa de natalidade ela está se referindo à quantidade de nascimentos, não é isso? Se refere
nascimentos. Então, tudo certinho até agora? Então, vamos dar agora seguimento à nossa correção lá com as atividades do livro, da página 15 e 16, lá do livro de vocês de Geografia. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, que a gente vai dar seguimento à nossa correção. Então, lá no livro de vocês de Geografia, lá na página 15 e na página 16, tinham algumas questões que tratavam sobre a questão do crescimento da população brasileira. Lá na página 15, nós temos aqui algumas questões que continuam a falar um pouco sobre o crescimento da população brasileira. Na primeira questão, diz o seguinte: que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010? Vocês lembram que tem um gráfico lá na página anterior que mostra o crescimento que houve entre esses anos? E que a gente também viu que alguns fatores que contribuíram para que esse crescimento acontecesse. Que a gente também falou sobre ele lá na fichinha, não foi? Foi o número, a quantidade de filhos que as mulheres foram tendo. Também contribuiu a chegada dos imigrantes, o avanço da medicina, não é? O saneamento básico, a melhoria também contribuiu para que a população brasileira vivesse mais. Então vamos lá. Importantes foram a chegada dos imigrantes, e também o nascimento de mais filhos nas famílias. Vamos lá? Continuar? Segundo quesito diz o seguinte: explique o que é o crescimento natural ou vegetativo. Então, gente, quando a gente está se referindo ao crescimento natural ou vegetativo, a gente está se referindo à diferença entre a taxa de nascimentos e de mortes, certo? Então, a gente está se referindo à diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade durante o período de um ano em determinado local, ok? Vamos lá colocar? Se refere à diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Ok? Vamos seguir para o terceiro quesito. No terceiro quesito, nós vamos utilizar essas 4 palavrinhas aqui, que são palavras-chave, que elas foram fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade no Brasil. Então, vocês utilizaram aí em casa essas 4 palavras para que a gente pudesse formar uma frase, né, que representasse os fatores responsáveis por essa redução na taxa de mortalidade. Então, vamos lá formar uma frase. Então, o saneamento básico, a melhoria nas condições de saneamento
o avanço da medicina, o surgimento, de novos medicamentos, e campanhas de vacinação, tudo isso contribuíram para a diminuição na taxa de mortalidade. Ok? Então, olha só como nossa frase ficou. A melhoria nas condições de saneamento, o avanço da medicina, o surgimento de novos medicamentos e campanhas de vacinação contribuíram para a diminuição da taxa de mortalidade. Vamos lá? Seguir para a página 16 do nosso livro. Vamos lá. Lá na página 16 do nosso livro, nós encontramos o quarto quesito. E no quarto quesito diz o seguinte: assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação. Olha a afirmação. A população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos, que foi o que a gente viu lá na fichinha, com aquele quadrinho do éramos 6 e somos 3. Então, diz o seguinte: a população cresce quando a quantidade de pessoas que chega ao local é maior do que a quantidade de pessoas que saem, Vimos que a chegada dos imigrantes aqui no Brasil foi importantíssimo, Contribuiu bastante para que a gente tivesse essa cultura diversificada que temos hoje e que também houvesse um crescimento na população, mas não tem relação, com esse crescimento dos últimos anos. Então, essa alternativa não marca. A segunda alternativa diz o seguinte: a diminuição do crescimento da população brasileira está associada à queda da taxa de natalidade. Então, se nascem menos filhos, porque a gente viu, que a taxa de natalidade representa essa diminuição na quantidade de filhos, se a gente tem menos filhos, então nós temos também a diminuição do crescimento da população. Então, essa alternativa está correta. Vamos lá, marca um X. E a terceira e última alternativa diz o seguinte: esse fenômeno ocorre porque a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Então, novamente, vimos anteriormente que a taxa de mortalidade no Brasil, a gente com o avanço da medicina e melhorias na questão do saneamento, na condição de vida da população, houve uma grande queda nessa taxa. Então, essa alternativa nós não marcamos, apenas a segunda alternativa, ok? Então, logo abaixo, nós temos um textinho para discutir. Vamos lá acompanhar o texto, que diz o seguinte, gente. Olha só o que o texto trata. Leia o texto a seguir e depois resolva as questões propostas. Você sabia que nos últimos 10 anos diminuiu o número de filhos que uma mulher tem? E quanto maior o nível de instrução, menos filhos ela tem?
Os dados do censo de 2010 revelam que a taxa de fecundidade feminina baixou de 2,38 em 2000 para 1,86 em 2010. Mulheres sem instrução ou ensino fundamental incompleto têm cerca de 3 filhos, bem diferente das que têm ensino superior completo, cuja taxa de fecundidade é de 1,1 filho. Né? Então, a gente tem aqui uma expressão destacada que é a taxa de fecundidade. E quando a gente fala da taxa de fecundidade, nós temos aqui no post-it, né, relembrando do que ela trata, né, que é a quantidade de filhos que a mulher tem durante sua vida reprodutiva. Esse texto, gente, ele foi tirado lá do censo do IBGE de 2010, né? O acesso dele foi feito no ano de 2018. É um texto que está relativamente recente, não é verdade? Então, lá na letra A pergunta o seguinte: qual é o assunto do texto? Né? Qual é o assunto que trata o texto? Então, a gente conversou que o texto está falando sobre a quantidade de filhos que as mulheres tinham e que as mulheres passaram a ter. Então, o texto trata sobre a taxa de fecundidade. Isso mesmo. Na letra B, nós pergunta: o que é a taxa de fecundidade? Que é justamente isso aqui que a gente tem aqui no post-it, que a gente já tinha conversado antes. A taxa de fecundidade, ela fala da quantidade de filhos que as mulheres têm, ok? Na letra C, diz o seguinte: o que os dados do censo de 2010 revelam sobre a taxa de fecundidade do Brasil? Então, segundo esse texto, o que os dados estão mostrando? Esses dados do último censo de 2010, né? Que a quantidade de filhos que as mulheres têm aumentou, diminuiu, o que aconteceu? Isso mesmo, diminuiu, né? A gente está vendo que ocorreu uma diminuição na quantidade de filhos que as famílias vão tendo. E a letra D e última diz o seguinte: segundo o texto, há alguns fatores responsáveis pela queda do número de filhos entre as mulheres brasileiras. Troque ideias a respeito com os colegas e o professor. Então, gente, segundo o texto, está falando aqui para a gente que a relação entre o número de filhos ter diminuído mostra que é a questão do nível de escolaridade, que a partir do momento em que as mulheres começaram a ter mais oportunidades de estudo, né, de trabalho, elas passaram a ter menos filhos e as famílias diminuíram a quantidade de filhos que elas passaram a ter, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa correção, tá? Eu tenho certeza que estava tudo certinho no livro de vocês. Gente, um beijão e até a próxima aula.